Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Vou colocar aqui o seguinte, quem quiser pôr a carinha aí para participar, fique à vontade, tá? Às vezes tem necessidade disso, alguém se sentir necessidade, com necessidade de falar, de aparecer para falar, beleza. Tá? Eu sei que muitos não aparecem, até porque estão até na cama, às vezes, assistindo aula, né? Que é natural nesse momento que a gente está aqui numa pandemia louca, não pode nada, né? Então, ficar na cama um pouco mais é bem interessante, sim. Só que eu quero que vocês apareçam se for necessário, se quiserem, se fizer necessário, mesmo que nenhum outro apareça, tá? Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem, Gabriel? Tudo bom? Bom te ver, viu? Muito obrigado, você também. Eu tô com saudade mesmo da sala de aula com essa turma, que é uma turma excelente. Eu costumo dizer que o terceiro ano do ano que vem vai ser muito bom. São vocês, né? Se Deus quiser. Infelizmente, esse segundo ano nós não estamos tendo como, né? Em todas as séries está sendo possível, está tendo como a gente falar de mais próximo, sentir em vocês algo mais, ouvir, porque vocês são tão participativos e eu gosto tanto disso, né? Eu faço esse elogio para todos os professores novos, aqueles que chegaram na escola agora para trabalhar com vocês, e o terceiro ano. E eu sempre falo, ano que quer ter uma turma boa, participativa, é esse segundo ano, né? Esse segundo ano que eu venho acompanhando lá do nono, que eu acho uma lindeza. E já tinha essas referências positivas do professor Rodolfo, quando ele me passou a turma, né, para dar aula de gramática. E o ano passado a gente teve um primeiro ano espetacular com vocês, em todos os sentidos, participação das aulas, participação dando opinião, mostrando que conhece. Então, a grande maioria que não tem essa timidez, que fala, por exemplo, viu o Otávio participando muito das aulas, sempre viu o Lucas, o Cauãzinho, a Sarinha, o pessoal que é mais falante, participando muito, e mesmo mais tímidos, né? O Daniel falando bem, bastante, tendo sempre conhecimento daquilo que estava sendo dito. E mesmo os mais tímidos aí, eu vou citar uma muito tímida, que é a Fefe, mas sempre participando, e vinha até mim para perguntar, professora, isso aqui eu fiz assim, assim, falando baixinho, mas sempre atuando, sempre sabendo o que estavam fazendo. Então, vocês, no todo, formam uma turma muito bacana. E a gente recebeu gente nova aí, que não deixa a desejar também, está acompanhando esse ritmo, né? É muito bacana. Então, pessoal, a gente estava falando de realismo e naturalismo no Brasil, né? Aí chegamos, então, no nosso Machado, chegamos agora já no Luiz Azevedo, que são as grandes marcas, um do realismo e outro do naturalismo, respectivamente, Machado e a Luiz Azevedo. Mas a gente tinha visto lá em Portugal, no Realismo Naturalista de Portugal, falamos de muita coisa, citamos tudo que houve e aconteceu lá, e agora chegamos na leitura do Primo Basílio, né, que eu pedi para vocês, e que inclusive na aula passada eu dei sequência,
no Realismo e Naturalismo Brasil, sem parar na obra em específico, o Primo Basílio, até o Lucas me questionou sobre isso, porque eu queria dar uma atividade escrita para vocês sobre o Primo Basílio. Então, eu vou comunicar. Tem um trabalho de valor 40 lá no site, tá? Que eu deixei em avisos sobre o Primo Basílio. Esse trabalho vai ser conforme está pedindo lá. Eu quero que vocês façam, pode ser escrito manuscrito ou pode ser digitado, não tem problema. Desde que vocês digitalizem e me enviem, ou fotografem, né? Digitalizado ou fotografado, me enviem para o meu e-mail, conforme eu deixei lá também. Também está lá o meu número de WhatsApp, para caso necessário, embora a maioria já tenha, mas alguns ainda podem não ter, então está lá o número meu, telefone WhatsApp. Pode ligar, pode falar pelo WhatsApp, como vocês preferirem, tá? Está disponível o meu telefone para esse trabalho, tá? Eu não coloquei lá número de linhas, tá? Mas eu gostaria que fosse um texto aí em torno de 20 a 30 linhas, tá? Que vocês me escrevessem falando sobre aquilo. 20 a 30 linhas, 20 a 25 linhas, 30 linhas no máximo. E vocês... Professora, Oi, André Lucas. esse texto aí vai ter pergunta ou é um texto que você quer basicamente fazer um resumo? Não, é basicamente um resumo. Na verdade, não é resumo da obra, tá? É só sobre o personagem. Então, o que eu deixei lá foi que vocês vão falar sobre o personagem que dá título à obra. Então, vocês vão falar do Primo Basílio, do personagem Basílio, tá? Então, vocês vão fazer de acordo com o que eu solicito lá, né? E vão dar uma opinião crítica sobre o personagem, não sobre a obra, ok, gente? Em específico, o personagem Basílio, tá? Professora, e ele você vai querer que a gente faça. O que que você espera da gente, então, basicamente? Vocês Tipo, vão você quer que a gente descrever. dê nossa Uhum. opinião? Você quer que a gente fale muito sobre? Então, vocês vão descrever o personagem Basílio físico e psicologicamente, obviamente que baseado no que vocês vão ler, né? Ou leram. Você, eu sei que já leu, fez resumo, já estudou. Então, você vai falar do Basílio fisicamente, psicologicamente, de acordo com aquilo que o nosso Aloysio de Azevedo, perdão, Essa de Queiroz descreve, o Essa descreve o Basílio como ele é, e aí vocês vão dar, sim, opinião crítica sobre ele com base nas características do realismo e naturalismo, né? Onde ele se encaixa ali? Como ele era? Porque a gente tem visto até então muitos personagens valentes, fortes, corajosos, românticos, apaixonados. Agora você vai me falar do Primo Basílio. Como ele é? O Basílio. Quem é o Basílio na ordem do dia e como ele é? Tá? E ele que dá título à obra. Desejo que a obra se chama O Primo Basílio. Tá? Então, ele dá título à obra, ele tem sua importância, né? E a gente vê muito falar sobre os outros personagens. Então, eu vou falar um pouquinho da obra com vocês, para que a gente possa depois, para que vocês possam trabalhar, tá? Bom, eu vou falar da obra como um todo, né? Então, nós temos ali uma obra e eu vou querer a participação de vocês, que eu posso ir dando uma notinha de participação, caso vocês entrem na conversa. E isso é bom, que ajuda bastante, tá? Porque aí a turma entra como participativa também, e aí ganha nota. Enfim, a obra se passa em Portugal, é uma obra portuguesa do escritor Essa, né? É uma obra-prima, a obra-prima dele é essa, né? A grande obra famosa dele, embora ele tenha escrito outras no mesmo ritmo, né? Dentro do mesmo estilo, que Os Maias, né? É bastante interessante também. Se você lê, você gosta. E O Crime do Padre Amaro também. Então, assim, são críticas sociais, políticas e religiosas, tá? Então, a crítica social é pesada aí em O Primo Basílio, né? Tem aí como ponto o adultério. Adultério é a grande crítica a uma instituição que é o casamento, né?
Se o casamento pede fidelidade, a grande crítica aí é o adultério, né? Mas ele vai colocando esse adultério, fazendo de uma forma irônica, até com algumas características machadianas, né? Quando ele vai falando do adultério como algo que aconteceu não porque a mulher quisesse trair, não porque ela fosse uma mulher de mau caráter, de má índole, no caso. Não, é somente pela solidão, né? Já começa falando da solidão que ela sente estar em casa, depois que o Jorge teve que viajar de novo, né? E ela novamente está sozinha. De manhã ela se entrete lá com o bordado, o crochê, os afazeres domésticos que ela tem que dar as ordens, porque ela é uma mulher da burguesia, ela é uma burguesa, né? Casada com o Jorge, ela é uma burguesa, tem um padrão de vida bom, né? E ela leva aquela vidinha dela diária, com uma rotininha, mas fica cansada, entediada, então vai visitar uma amiga que ele não gosta, o Jorge não gosta que ela visite, né? Por quê, gente? Será que a amiga era tão pérfida assim? Quando a gente lê uma obra, nos remete sempre assim, um é muito mau caráter, o outro é todo certo, né? Então, será que o Jorge estava tão certo também? Então, a gente tem que ir analisando os personagens, até que ponto ela é errada e o Jorge é certinho. Não fez nada de mal, né? Até que ponto isso é bom? E será que o livro não fala, mas que Jorge ficava tanto tempo fora de casa, por que não levava a Luiz? Tinha aquela mulher, não tinha filhos, né? Ela não podia ir com ele, ficar lá onde ele estava, para a noite ela ter a companhia dele. Também não sabemos, né? Mas a traição se dá justamente então com o Basílio, né? Que é esse primo que chega de repente. Que eu não vou falar muito dele, vou deixar vocês tirarem as conclusões sobre ele, tá? Vamos falar mais dela. Em contrapartida, ela tem uma empregada que a odeia. Uma empregada que odeia todas as patroas, tá? Mas até a apostila de vocês fala dela ali, num fragmentozinho, dizendo que ela servia havia 20 anos. Mudava de anos, mas não mudava de sorte, quer dizer, era sempre a empregada, né? Dormindo mal, levantando de madrugada, comendo o que sobrava, e diz ali restos, né? Mas era o que sobrava. Vestir trapos velhos, levantar de madrugada, sofrer repelões de crianças, más palavras das patroas, né? Doente, já estava com idade um pouco mais avançada, não como as idades avançadas hoje, mas para a época ela já tinha idade, então ela ficava doente, tinha que ir para o hospital, né? Voltar, lavar, passar, engomar. Pensem bem que é um lavar na tina, passar com ferro de brasa e engomado. A roupa engomada, que era costume engomar roupa de linho, colarinhos e punhos de camisa, né? Roupas, toalhas de mesa. Eu tenho essa mania antiga, eu estou até com um caminho aqui na minha mesa de vidro, que é de crochê, que está engomado, mas eu engomo só isso também, tá, gente? Por que eu engomo? Porque fica bem bonito, firme na mesa e protege da sujeira um pouco mais. Então, você pode usar mais dias contra a poeira, né? Aí lava novamente, passa a goma e passa ferro. Mas eu faço só para as minhas toalhas, por capricho meu. Agora, eu estou sendo obrigada a fazer isso com as roupas de vestir. Então, assim, era trabalhoso demais, cansativo demais, água fria, ferro quente, calor, né? Maldade, má alimentação. Então, ela era uma pessoa revoltadíssima com tudo isso. Aquilo que ela poderia ter feito de bom, que era ter um bom relacionamento com as patroas, para que a vida fosse um pouco mais branda com ela não fazia, porque ela tinha muita bronca, ela estava embirrada, né? Ela tinha uma raiva. Quando ela via os baldes lá e o ferro de engomar, ela já se sentia mal, né? E ela ia tomando tanta raiva que aí ele compara, né? Aí a gente vê uma característica não machadiana, aí sim uma característica do Aloísio, do naturalismo. E ele diz assim: as antipatias que a cercava faziam-na assanhada como um círculo de espingardas enraivece um lobo. Então, olha a comparação com animais também, né? Fez-se má, beliscava crianças até lhes anodoar a pele e se lhe ralhavam, a sua cólera rompia em rajadas. Quer dizer, se alguém ficava bravo, ela ficava com muito ódio,
né? Começou a ser despedida. Num só ano esteve em 3 casas. Saía com escândalo, aos gritos, atirando as portas, deixando as amas todas pálidas, todas nervosas. Imagina empalidecer a ama, né? Uma dama da sociedade, ficar pálida de nervoso, era um crime, né? Então ela passou a odiar irracionalmente as patroas. Então, mesmo que ela não a conhecesse, ela ia trabalhar na casa, ela já odiava a patroa antes de conhecê-la, antes de saber como seria tratada por ela, né? E ela está trabalhando na casa da Luísa. Então, a Luísa já tem ali uma inimiga sem saber. Uma pessoa que já a odiava sem motivo, ou por motivos próprios e não com relação a ela, né? Já sofreu o ódio dessa empregada, sem saber, e além disso, então, se ela era uma inimiga, tudo que fugisse um pouquinho aquilo que seria considerado certo, seria um risco para a patroa. Que foi, né? Que foi um risco mesmo. Então, ela vai para a casa de uma amiga que o marido não quer. Por que será? Porque a amiga tinha uma vida diferente da dela, né? Ela diz lá no início, vestia-se para ir à casa de Leopoldina. Se Jorge soubesse, não havia de gostar, não. Mas ela estava aborrecida de ficar sozinha, né? As tardes eram muito longas, né? Porque a gente vai pensar que o almoço era muito cedo. Então, a tarde era muito longa, ela tinha muito tempo para ficar no ócio, né? Fazendo nada. E aí ela vai para a casa dessa amiga, que tem uma vida diferente da dela, e da qual Jorge não gosta, ele não aprecia a vida dela, né? Então, a gente vai ver, à medida que vai lendo o livro, quanto esse ódio é instigado todo dia. Juliana odeia, Juliana odeia, Juliana odeia, né? E o que vai acontecendo, que vai envolvendo a Luísa e a leva ao adultério, né? Com o primo. Por quê essa traição com o primo? Quem é o primo? De onde ela o conhecia? Como que ele veio parar ali de novo? E daí rola toda uma história que culmina com a morte dela, da Luísa, né? O marido descobre, por conta da empregada mesmo, vira uma confusão muito grande. Várias coisas acontecem, culmina então com a morte da Luísa e com a ida do Basílio. Bom, enfim, dá para se tirar daí a seguinte conclusão. Primeiro, a obra literária tem características realistas e naturalistas. Vocês devem pensar quais são as realistas e quais são as naturalistas. Se pensarmos em Machado de Assis como um escritor realista, vamos pensar no Aloysio Azevedo e suas obras naturalistas, e quais as características que vocês percebem em Machado, percebe também no Aloysio e percebe no Essa, né? O Essa, então, sempre se diz que essa obra, considerada uma obra realista, é também naturalista. Ela é uma obra realista naturalista, tá? Porque ela tem característica dos dois, das duas escolas, né? As duas escolas que surgiram no Brasil ao mesmo tempo, conforme a gente viu na aula passada, e que brilharam bastante. Esses autores, tanto Machado quanto o Aloysio Azevedo, eles tiveram ganhos de sua obra, né? Ganharam dinheiro com a literatura, que a gente não via muito antes, né? A gente vê lá, por exemplo, Os Lusíadas, uma obra famosíssima, grandiosíssima, mas que o autor, que no caso tem um branco na minha cabecinha, Luiz de Camões, ele não ganhou dinheiro com a obra foi publicada depois da morte dele, né? Então, era uma outra época. Aqui nós já temos autores, escritores, que ganham dinheiro escrevendo. Machado, ele se fez sozinho, escreveu muito, era extremamente culto e conseguiu viver de sua obra literária. Ele trabalhou muito em outras coisas até conseguir ser reconhecido literariamente e ganhar dinheiro com isso. Então, ele ainda viu lucro em cima do seu trabalho. O
O Aloysio Azevedo também, mas o Aloysio já nasceu em Berço de Ouro, né? Ele era um homem da burguesia, tá? Ele já nasceu bem estruturado de família. E aí ele escreveu muita coisa, ele atuou muito, trabalhou, foi diplomata, etc. Mas ele também conseguiu ganhar dinheiro com as obras dele, né? E ele lançou O Mulato primeiro, foi a obra inaugural do naturalismo brasileiro. Mas ele fez sucesso mesmo, foi com o Cortiço, foi a obra-prima dele, foi o Cortiço, né? Embora tudo que a gente leia dele seja interessante, né? O Mulato, vocês tiveram a oportunidade ano passado de saber um pouco a respeito, houve um grupo que teve que ler e falar da obra, se leu realmente sabe que é uma obra que traz essas características naturalistas bem demonstradas, mas o Cortiço, que é a grande obra dele, então vai falar de um meio que vivem várias pessoas, né? É aquele lugar ali, então, tem as características naturalistas são citadas, né? A gente vai lendo o livro e vai percebendo, olha, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. E a diferença maior entre o realismo e o naturalismo é a conclusão, porque a conclusão das obras machadianas devem ser pensadas, refletidas, né? E a conclusão das obras de Aloysio Azevedo, ela vem explícita, não tem nada que leve ao psicológico, reflexão, e sim aquilo que é realmente. Segundo o naturalismo, as pessoas sofrem a influência do meio, o ser humano é o que o meio proporciona para ele, né? Ele é fruto do meio em que ele vive. Se ele for uma pessoa boa, mas viver num meio que é ruim, ele vai se transformar. E a gente vê claro isso lá no português, que vai morar com a portuguesa no Cortiço e acaba se separando da portuguesa, matando um homem, né? A vida dele vira de ponta cabeça, né? Ele muda os hábitos, que, por exemplo, o banho passa a ser uma coisa bacana, ele começa a gostar, ele acha que a mulher com que ele está se relacionando é muito cheirosa, e a mulher dele não, porque não toma banho todo dia. Então, tudo isso ele coloca ali e a gente percebe a influência do meio lá no Jerônimo, né? Ele vai sofrendo a influência do meio. Então, são obras que quando a gente lê, a gente percebe isso. O Primo Basílio é uma obra interessante. De repente, para ler com vocês que têm pouco hábito de leitura, e como é uma leitura do século passado, vocês acham assim, não gosto de ler, mas a história é muito interessante. E leva a gente a pensar sim, tá? Leva-nos a pensar sobre o que é a sociedade, o que é o ser humano, né? As críticas que ele faz para o ser humano ali são bem, bem destacadas, né? E então, pessoal, deixa eu só fazer um negócio aqui que eu tenho que fazer. Então, vocês devem ter tirado daí alguma conclusão ou alguma crítica, tá? E aí eu quero que vocês tenham entendido essa obra para que vocês possam fazer a resposta do que eu pedi com bastante segurança, tá? Então, se você não leu, há tempo, porque vocês vão entregar essa atividade sobre o Basílio na próxima semana, no dia da nossa aula, quinta-feira, dia 2. Então, como vocês vão entregar até o dia 2, quem já leu vai poder fazer logo. Quem não leu vai ter tempo de ler, porque não é um livro que você precisa levar um mês para ler. Você pode sentar e ler muitas páginas num dia só, tá? Então, a gente vai ver aí sentimentos, sensações e emoções que diferem muito da escola anterior, que era o romantismo, tá? Característica da personagem Juliana, característica da personagem Luísa, características do Jorge. E olha que o Jorge ali é colocado ainda como uma vítima, o homem traído. Mas será que ele é tão vítima? Até que ponto ele é só vítima? Né? Ele era uma pessoa muito boa, tão boa que largava a mulher meses sozinha, né? Um casamento novo ainda, recente, e ela lá, na solidão. Então, como ela tinha casa e comida, não precisava mais nada, né? Por outro lado, ela precisava traí-lo, podia ter uma outra atitude, podia buscar uma outra forma, conversar com o marido, até ir até o marido,
né? Então, são coisas assim que a gente leva-nos a refletir. Será que era necessário mesmo? Tudo se justifica ou parcialmente se justifica, né? E aí entra o personagem que dá título à obra, o Basílio. Até que ponto ele é culpado? Como ele é? Qual era a intenção dele? Ele estava apaixonado por Luísa? Estava sonhando com o futuro para ela? Então, tudo isso vocês têm que pensar, tá? Agora, eu gostaria de ouvir vocês. Tem alguma coisa a dizer, Lucas? Professora, pelo que eu vi do livro, é muita questão de crítica, né, que eles fazem, porque uma empregada. Eu não entendi muito bem essa parte da empregada falando que queria uma tabacaria, falando que ela queria uma tabacaria, outros não. Mas assim, ela falando que queria uma tabacaria, para tipo, naquela época, qual mulher que queria uma tabacaria, entendeu? Isso é Uhum. uma coisa que eu não faz que eu pensei muito sobre, porque naquela época a mulher era muito menosprezada, né? E Luísa também foi uma mulher que colocou tudo à frente, tudo que tinha a perder, por causa de um amorzinho que teve com o Basílio. Já Aham. dando um spoiler aí do livro. Porque tudo que ela tinha, a vida que ela tinha construído, tudo, a casa. Porque, na minha opinião, ela tinha uma vida boa, uma vida tranquila. Só que aí ela ficou tão carente e pôs tudo a perder por causa daquilo. E no final do livro ela infelizmente morreu, mas também que nessas obras aí morre do nada, né? A empregada também morreu do nada. Ela era doente, né? Agora, a Luísa é como se ela morresse assim, numa coisa de ter ficado triste, com a reputação manchada, né? Como se ela tivesse ficado depressiva até morrer, né? Mas realmente, ainda isso, que essa questão do morrer tão do nada assim, eu vejo aí um resquício do romantismo. Eu vejo um resquício do romantismo aí. Morrer por causa de uma situação Tanto emocional, né? Não sei se você concorda comigo. eles também colocaram muita ideia da história do Basílio e da Luísa no início do livro, falando que na infância os dois tinham um pequeno romance, mas era um romance que eu olhei e falei, gente, isso aqui tem muito a ver com romantismo, né? E Coisa da também infância. a pessoa se dramatizar tanto, você morrer porque sua reputação foi manchada, porque o seu primo não quer nada com você. Meu, isso aí eu achei muito a ver com romantismo. Muito a ver. Então tem resquício do romantismo aí, tem características realistas, tem características naturalistas. É isso mesmo, Lucas. Também que você percebeu isso. Mas alguém já leu e quer comentar alguma coisa? Se não leu, leia. Já é. Eu tinha lido ano passado já, que eu fiz um trabalho ano passado sobre o livro. Tenho vários resumos que eu lembro certinho como é que é o livro. Então, Você tem já uma ideia boa, né, Cauã? ser começo, meio e fim, já sei os personagens. O grupo foi eu, a Sara, o Léo Já sabe e da umas pessoas que saíram aí. Então, tipo, a gente já sabe como é que é. Isso. Eu acho que o Leonardo não tem aparecido para as aulas, ele está sem internet? Tô achando Não estranho. sei, professora. Às vezes ele aparece, não sei. Eu ouvi na semana passada na rua, porque eu passei lá pelo bairro que ele mora, e ele deu tchau e tal, mas eu não parei para falar com ele, né? Eu também não vou parar uma pessoa que está na rua com um colega para falar de aula, que é muito desagradável. Então, eu só dei um tchau e pronto, né? Então, gente, assim, voltando ao livro, a obra é isso mesmo. Quem fez o trabalho sobre ele o ano passado já leu, já conhece a história, fez resumo, falou dele. Agora vai poder fazer esse trabalho que fala só do Basílio, tá? A minha atividade se refere ao personagem Basílio. Óbvio que em algum momento você vai ter que falar dos outros, né? Com quem ele se relacionou, por quê, como que era. Mas falar das características dele, o Basílio, tá? E dar sua opinião crítica sobre ele, o Basílio. Atenção, que opinião crítica nem sempre é coisa negativa. Muitas vezes é positivo. Às vezes você tem opinião crítica positiva e negativa sobre ele, também pode colocar. Eu até coloquei lá, positivas, negativas ou ambas, tá? Porque você vai pôr a opinião que você tem ali. Sem dizer eu acho, eu quero, eu penso, tá, gente? Sejam
aqueles alunos de ensino médio que já estão fazendo isso como se fosse a opinião geral, como se fosse um artigo de opinião, tá? Bem escrito, bem feito. Eu vou ter que encerrar, porque está na hora e passa muito rápido, mas eu acho que deu para a gente falar um pouquinho sobre o filme Basílio, ter uma noção, quem não leu, por favor, leia, tá? E faça o trabalho que eu pedi da melhor maneira possível, tá, pessoal? Já está tão difícil ter aula, está tendo tão pouca coisa, eu espero que vocês participem das coisas que têm que ser feitas, para que esse ano não fique tão ruim assim, tá? Eu sei que está deixando muito a desejar, mas é diferente de estar na sala de aula, né? Porém, é o que podemos fazer, é o que a escola pode fazer, a escola busca o melhor para todo mundo, e a gente, professor da escola, também. Então, queremos que vocês, alunos, falem, escrevam, participem, mandem notícias, eu estou à disposição de vocês, tá? Podem me incomodar, porque não incomoda. Podem me procurar o tempo que for necessário. Manda mensagem, se eu já não estiver no ver na hora, assim que puder, eu vou ver e responder, tá? Então, fiquem à vontade comigo. Um beijo grande. Até a próxima semana. Mandem o trabalho para mim até a semana que vem, tá? Beijo, gente. Fique bem. Tchau. Tchau, professora. Tchau.